Você quer saber como usar o CO2 no seu cultivo indoor? Hoje eu vou compartilhar com você os segredos para usar CO2 no cultivo indoor pessoal. Oi, eu sou o Jean e hoje eu vou continuar respondendo as suas dúvidas. E a pergunta de hoje a gente recebeu pelo Instagram e também recebemos aqui no YouTube. O Old Candy perguntou aqui no YouTube, o Felipe perguntou no Instagram, Caimã também perguntou no Instagram e nós vamos responder essa dúvida aqui hoje. E a dúvida é a seguinte: como adicionar o CO2, como medir o CO2 e eu preciso adicionar o CO2? Vem comigo porque eu vou compartilhar esses segredos com você. Como medir o CO2 presente no ar? Bom, o CO2 presente no ar já é medido constantemente e estima-se que hoje em dia ele esteja em 400 ppm, que é partes por milhão. Pode variar de uma cidade para outra, cidades mais poluídas tendem a ser maior, mas a média é essa. Você não precisa de ficar medindo, a não ser que você esteja em um ambiente fechado e que alguma coisa esteja alterando ali o CO2, você não precisa ficar medindo constantemente. A única coisa que você precisa fazer é trocar o ar da estufa para que esse ar com 400 ppm esteja sempre entrando renovado, porque a planta usa esses ppm. Se não tiver troca de ar, ela vai consumir todo o CO2 que tem ali. Ah, Jean, mas mesmo assim eu quero medir. Então você pode usar um sensor portátil medidor de dióxido de carbono. Apenas para lâmpadas HPS de 1000 watts é preciso adicionar CO2. Você já deve ter visto em alguma aula minha que eu falo sobre o fator limitante, que a luz e o CO2 estão lado a lado. Nesse caso, quando uma lâmpada tem mais de 1000 watts, para ela aproveitar ao máximo a sua luz, ela precisa de mais CO2 do que tem no ambiente. Nesse caso, é preciso adicionar CO2, mas isso é raro, é para cultivos bem mais avançados. Eu, particularmente, não uso CO2 adicional e não recomendo, porque para um cultivo pessoal, o CO2 presente no ar é suficiente. Fica a dica na hora da escolha da lâmpada. Se você escolher duas lâmpadas 600 watts, você não vai precisar de CO2 adicional e você vai ter 1200 watts de luz, mais potente do que uma lâmpada de 1000 watts. E a pergunta final: como adicionar CO2? Caso seja preciso. Para adicionar CO2, você pode usar um sistema a gás que vai liberar o CO2 pouco a pouco. Você pode usar um sistema a gás que vai liberar o CO2 pouco a pouco. É um investimento caro e perigoso, porque gás é altamente inflamável. Alguns cultivadores usam arminhas de gás CO2, o que é desperdício, porque não tem potência suficiente para aumentar o CO2 drasticamente ali. E na maioria dos casos, os cultivadores que usam essa arminha não têm lâmpadas de 1000 watts. Então eles estão só poluindo o meio ambiente e gastando dinheiro. Outra tentativa pode ser usar fermento biológico, o que também, na minha opinião, é desperdício de dinheiro e você ainda vai estar expondo suas plantas ao risco, porque você vai colocar um fungo dentro do grow ao lado da sua planta. Provavelmente esse fermento biológico não vai conseguir uma quantidade de CO2 significativa. Resumindo, a melhor maneira de aumentar o CO2 e ter sempre o CO2 suficiente para as plantas dentro do nosso cultivo indoor, para nós cultivadores pessoais, é ter a troca constante de ar, constante. Assim você vai estar trazendo ar novo, rico em CO2, que é suficiente para atender demanda das plantas, para ter colheitas de flores lindas, saborosas e cheirosas, com lâmpadas de até 1000 watts, de 1000 watts para baixo. Pense simples ao invés de querer complicar as coisas e não saia por aí ouvindo todo mundo.
O cultivo indoor é simples, você também pode ter flores lindas, saborosas e cheirosas no seu cultivo. Mas faça o básico, o arroz com feijão, é isso que faz flores lindas. Muito obrigado pelas perguntas, continue mandando as suas dúvidas. Eu vejo você no próximo episódio, um grande abraço e boas colheitas!